que eu vi muita gente falando, muitos comentários, eu acho que são dois fatos aí, né? Você fica meio em cima do muro. Primeiro que o gol se originaliza, essa palavra é difícil de falar, de um lance irregular. Então esse é o primeiro ponto. Então é difícil você validar um gol que começou numa jogada irregular. Porém, eu acho que aí houve um erro de protocolo, não um erro de regra. E eu vou explicar por quê. Quando o jogador está impedido, a instrução do bandeira é: deixa o lance seguir até ele se desenvolver e depois ele levanta. Okay? Neste caso, ele não levantou, ele correu para o meio. Ou seja, ele não viu o impedimento, que depois foi muito bem marcado pelo VAR. Porém, no lance do Richard Rios, quando ele tira a bola, o VAR, quando ele anula aquele gol, ele torna um lance interpretativo como factual. Ele diz que aquele lance não é uma nova jogada, e aí ele anula aquele gol. Então, o VAR deveria chamar o Wilton para dizer: Wilton, vá até o VAR, o Vegete está em posição de impedimento, a origem do gol é irregular, mas decida você se isso é uma nova jogada ou não. Então, isso foi um erro de protocolo, que isso tem que ser muito estudado. E aí eu vi hoje alguns lugares falando que vai ter uma reciclagem, um treinamento dos árbitros e que esse lance, inclusive, vai ser pauta. Aí, com a ajuda de algumas pessoas, eu fui buscar uma informação no manual oficial do VAR. Existe um manual do VAR. Isso? Existe um manual do VAR que está Isso lá da aqui é CBF. coisa séria, meu amigo. A gente Exato, vai a está lá fundo. na página da CBF. Então temos o manual do VAR e o manual do VAR diz o seguinte, que essa foi minha interpretação antes de ler isso daqui. Eu já achei que o gol deveria ser anulado, sem clubismo mesmo, porque eu acho que não foi um novo lance. E aí eu vi a regra que diz o seguinte, sobre a posse de bola. Então ele diz que não se considera uma posse de bola clara quando uma defesa deliberada, desvio ou um rebote, pois não resultam em controle de bola. E aí vem o ponto que eu acho que é o do Richard Rios. Um lance em que a bola é jogada ao léu e não chega a ser controlada por um companheiro de equipe. Isso não caracteriza uma nova jogada, um novo lance. Ou seja, o Richard Rios, quando a bola é tirada pela primeira vez, o jogador do Vasco cruza e ele não domina a bola, ele dá um balão para frente, ou seja, em nenhum momento ele busca um companheiro do Palmeiras, ele está de costas para onde vem o ataque do Vasco, né, que é para a entrada da área, e ele dá um bicão e depois ele vira e corre para frente, ou seja, ele manda uma bola ao léu, ele chuta uma bola para livrar da sua área e aí a defesa se reposicionar. Então, neste momento, eu não entendo que o Richard Rios tentou ligar um contra-ataque ou tentou dominar uma bola e fez um passe. Se ele domina aquela bola, vai para frente, toca e o jogador do Vasco recupera a bola, gol legal, é uma nova jogada. Essa é a minha opinião e aí eu tô vindo pelo manual do VAR, que diz isso. Uma jogada, uma bola ao léu não chega a ser controlada por um companheiro de equipe. Ou seja, essa bola subiu, caiu no pé do jogador do Vasco, que fez o gol. Então essa é a interpretação de se é um lance novo ou não. Porém, isso deveria ser decidido pelo Wilton e não pelo VAR, apesar disso ser o protocolo do VAR. Se amanhã no áudio o responsável pelo VAR falar a bola foi para o alto, não é uma nova jogada, talvez, mas eu duvido que ele tenha falado isso. Eu acho que aí faltou a aplicação da regra, mas no meu entendimento, o gol se originalizou pelo um lance irregular e uma bola foi chutada para o alto, não sendo gerada uma nova jogada. Isso que eu vi, mas aí vocês dissertem aí o que vocês acharam também. Cara. Pedrão, tréplica. Ah, tá. Vai lá, Pedro. É que ele tava com o dedinho levantado Vai lá, aí. A questão foi mais Tréplica, interpretativa por conta do seguinte. Ao momento que a bola cai para o Richard Rios zerar, jogar ela ao léu, como o Thiago bem mencionou, ele tinha a chance de domínio. Mas ele não o fez. Até De porque fato, mas tem um atacante do Vasco atrás dele. Então, assim, qual é o risco de você dominar uma bola ali? esse é o momento da argumentação da interpretação do árbitro. Porque a partir do momento que ele tinha chance de domínio, poderia se originar uma nova jogada. E a opção dele foi zerar a bola ao léu. Então, assim, a partir daí, para mim, isso já inicia uma nova jogada, entendeu? Eu entendo o seu ponto, mas eu acho que aí foi o que o jogador fez e não o que ele poderia ter feito. Mas aí ele entra a questão da interpretação do árbitro. Claro, mas aí eu acho que você tem que olhar a ação do jogador. Ele poderia ter dominado? Poderia, mas ele não dominou. Ele deu um balão para frente. E aí, tanto que na parte de posse de bola, lá na regra do VAR,
Ele também coloca, se o jogador adquire a posse de bola quando foi perdida pelo adversário, ou seja, um passe ruim ou deliberadamente, se o cruzamento vem rasteiro, ele domina aquela bola e sai, ele teve a ação de dominar e controlar a bola. Uma vez que ele dá um balão para frente, ele não teve a ação de controlar a bola. Então eu acho que talvez na interpretação o árbitro deveria ponderar o seguinte: ele poderia, mas ele dominou? Não. Então eu não sei qual seria. Só que foi um erro de protocolo de qualquer forma. Sim, eu acho que é difícil você validar um gol que se originalizou de um lance irregular, que eu já sou até contra esse tipo de impedimento, que o jogador tá um pé na frente. Eu acho que ele não tira vantagem nenhuma. Ele não tira vantagem. Eu sou totalmente contra esse tipo de impedimento. Mas ele tá na regra, então todo mundo já sofreu com ele. Mas o lance foi polêmico. Eu acho que não dá para, por exemplo, o Paulo César Oliveira veio e cravou que o gol é irregular. Eu acho que não dá para você cravar, porque tem interpretação aí no meio. Eu acho que o que é fato é que o protocolo foi errado, porque o Wilton deveria ter decidido isso. Não VAR.